pessoal, esse é o 9º episódio do Viver Bem com a Avante Med. Hoje nossa convidada é Cíntia Amaral, nossa fisioterapeuta. Seja bem-vinda, Cíntia. Obrigada, Larissa. Tudo bem? Tudo. Hoje a gente vai falar sobre fisioterapia pélvica durante a gestação. Cíntia, o que é a fisioterapia pélvica durante a gestação? Então, a fisioterapia pélvica, ou fisioterapia obstétrica, como a gente costuma falar, é uma fisioterapia voltada mais para o trabalho dos músculos do assoalho pélvico. No caso das gestantes, além de trabalhar os músculos do assoalho pélvico, a gente vai olhar a postura, o padrão respiratório, toda a biomecânica da gestante. E quais são os benefícios dessa fisioterapia? Então, são diversos benefícios que a gente pode ter com a fisioterapia pélvica. Um deles é o alívio de dores, tanto dores lombares quanto dores pélvicas, a melhora da circulação, para evitar uma incontinência urinária, que é comum durante a gestação ou mesmo após o parto, Então, são vários benefícios que a gente pode trazer com a fisioterapia. Cíntia, com qual idade gestacional deve-se começar a fazer essa fisioterapia pélvica? Então, a gestante, se ela não tiver nenhuma complicação e com liberação do médico, ela já pode começar desde a primeira semana de gestação. Agora, caso não seja possível ela começar nesse momento, ela pode, então, a gente indica começar após a 13ª semana de gestação. E essa fisioterapia, ela é uma preparação para o parto? Sim, tanto um preparo para o parto, quanto também um alívio durante a gestação, prepara a gestante para o parto e para o pós-parto. É indicado tanto para parto normal quanto a cesárea? Sim, então, isso é até um mito, porque muita gente acha que a fisioterapia pélvica durante a gestação é só para quem decidiu que deseja ter um parto normal. E não é bem assim, porque a fisioterapia ela traz benefícios nos dois casos, independente da via de parto. No caso de uma mulher que queira, já tem um desejo de ter uma cesariana, o benefício para ela seria uma recuperação mais rápida no pós-parto e também durante a gestação, o alívio de dores, a melhora da circulação, evitando edemas, evitar a incontinência urinária. Então não tem porquê a mulher não fazer, mesmo ela querendo um parto cesariano. E você falando de mitos, existe mais algum mito? Sim, além desse mito, um outro mito é que a mulher não pode fazer fortalecer o abdômen. Isso é um mito. Claro que não é qualquer fortalecimento abdominal, não é um abdominal convencional. Existem exercícios específicos que eu ensino desde o início da gestação, através da respiração, para ativar o músculo abdominal. Sim. E quando a gente vem falar sobre dores, gestante sempre queixa, dor no lombar, dor nas pernas, o que isso para uma gestante é normal? Quanto isso é normal, questão de dores? Não, sentir dor nunca é normal, Não é normal sentir dor, mas é comum essas queixas durante a gestação. Até porque a gente passa, a mulher, a gestante, passa por alterações hormonais, ganho de peso, o centro de gravidade dela muda, o que pode sobrecarregar a coluna e até mesmo as articulações. E como que a fisioterapia pode ajudar nisso? Então, através de alongamentos, mobilizações, principalmente mobilização pélvica. Quando precisa, a gente usa também alguns recursos eletroterápicos, Claro que com cuidado, Cíntia, dá para prevenir laceração e fortalecer o períneo durante esses exercícios? Sim, através da respiração a gente orienta a gestante muito exercícios de contração e relaxamento durante todo o processo gestacional, Após a 34ª semana, a gente já pode começar também com a liberação do obstetra, a gente pode começar com uma massagem perineal. Após essa massagem, a gente pode começar com o Epinô. A partir da 35ª semana, a gente pode começar a usar o Epinô. O que é o Epinô? Esse aparelho aqui é um aparelhinho alemão que tem uma sonda que a gente introduz no canal vaginal da gestante. E a gente infla essa sonda conforme a gente infla de uma forma gradual, até quando a gestante falar assim, não, aqui pra mim tá bom, Isso aqui é o máximo que eu consigo, que ela sinta aquele alongamento do períneo. E com isso eu aproveito para trabalhar a parte respiratória, preparando ela no momento do parto, como que vai ser a respiração, a respiração mais adequada. E em seguida a gente treina o expulsivo. E aí também com técnicas respiratórias e nas posições que a gente as possíveis posições de parto, as posturas de parto, a gente vai treinar o expulsivo para a gestante. Então isso aqui, além de trabalhar o alongamento do períneo,
Vai trabalhar também a consciência corporal da gestante, ela ter consciência daquela, né, por onde vai ser a passagem do bebê. Sim. Então, no caso, durante as suas sessões, é feito uma simulação de como que é o parto. Como que é a parte de expulsão. Sim. Então, e a respiração, né? Pro momento do parto. Então elas têm meio que já chegam com a noção. Sim. Do parto. É o que elas relatam, sabe? Que fazem aqui, chegam qual é a força do parto. Ai, Cíntia, pra mim não foi novidade, porque eu vivi isso aqui, eu já sabia tudo como que seria. Claro que não é a mesma coisa, né? Aqui não tem ação hormonal do momento do parto, né? Então é diferente, mas elas têm uma noção do que é. Cíntia, a fisioterapia pélvica, ela é indicada só durante a gestação ou no pós-parto também? Então, no pós-parto, a gente trabalha com melhoria da circulação, né? A gente evitando edemas, com estabilização da diástase, com melhoria da postura da gestante. Então, assim, até mesmo no hospital, a gente pode atender a gestante com o uso, por exemplo, do tape. Aqui, então eu até peguei um tape ali, que é a fita, é uma fita elástica, né, uma bandagem elástica, que a gente usa no abdômen da mulher para estabilizar essa diástase. Então a gente está dando uma estabilidade ali, e com isso também ela trabalha, tanto tem o efeito contensivo quanto linfático. Então, além de drenar, para evitar aquele edema no abdômen da mulher, ela faz uma contenção. Então, aquela sensação de órgãos soltos que a mulher às vezes relata no pós-parto, o tape ajuda muito. Eu já ouvi falar muito sobre o uso de cinta. Isso aqui substitui? O que você me diz sobre a cinta? Gente, aqui eu vou dar um exemplo do uso da cinta. Você imagina você usar uma cinta compressiva, né? E essa cinta, ela vem e te aperta aqui. E o que acontece com o seu... Se você não tem um assoalho pélvico, que são os músculos aqui, na parte inferior da pelve, eles não estão fortes, o que acontece? Imagina que é a sua bexiga. É como a gente provoca a gente chama de prolapso de órgão pélvico, seria a queda da bexiga, né, no caso aqui. Outra coisa porque a gente não é a favor do uso da cinta, é porque ela te aperta tanto, e quando você está usando, tudo bem, tá tudo beleza, só que seus músculos, eles não estão sendo, você não está fazendo uma contração voluntária do seu músculo. Então, quando você tira, cada vez que você usa, quando você tira, seu músculo está cada dia mais fraco. Então, por isso a gente não aconselha. O que a gente aconselha é usar o tape e pode usar por cima uma calcinha de média compressão. Sim. Nesse período pós-parto. Okay. Uma outra forma de atuação também da fisioterapia no pós-parto é com dicas posturais. Orientar a puérpera em relação aos cuidados com o bebê, as posturas no cuidado com o bebê, para evitar uma dor lombar, né, evitar uma postura. Cíntia, você chegou a falar sobre a diástase, tem tantas mães que falam muito sobre diástase, né, abdominal, você consegue me explicar melhor? E tem muitas que às vezes tem muita dor lombar, tem incontinência urinária, tem várias queixas que podem ser consequência da diástase e não sabem que elas têm diástase. Então vou falar um pouquinho para vocês o que é a diástase. Então aqui a gente tem os músculos reto-abdominais, né? Aqui a gente tem a linha alba, que é um tecido conjuntivo que conecta os dois músculos, né? Durante a gestação, o que acontece? Para o bebê caber dentro da barriga da mãe, o que acontece? Esses músculos vão se afastar. E como aqui é um tecido conjuntivo, é como se fosse um elástico, ele vai se afastar. Durante a gestação, tem mulher que fala assim, eu não tive diástase, não tem como, então ela não engravidou. Toda gestante tem diástase, não tem como fugir, porque senão não cabe o bebê na barriga. E aí depois do parto, é como se fosse um elástico que a gente distendeu, ele volta, mas ele volta frouxo. Então essa linha alba, ela fica frouxa e fica um espaço, porque ele não volta com aquela tensão toda para poder aproximar os músculos. Então fica esse espaço aqui entre os músculos. E é onde a gente vai reabilitar. E o mais importante no trabalho da diástase abdominal, na reabilitação, não é simplesmente a gente saber quantos dedos que a gente tem de distância entre os músculos. A gente olha em dedos, né? O mais importante é a gente saber se essa linha alba está gerando tensão. Então a gente olha a profundidade, né? A gente coloca os dedos e vê se esse músculo está profundo, se essa linha alba está gerando tensão ou não. Isso é muito importante na hora da reabilitação. Então, no pós-parto é um dos focos da gente no trabalho, né, na fisioterapia pós-parto. Orientar quanto a diástase, e aí vem também as dicas de postura no dia a dia que ajuda na reabilitação da diástase. E o que elas podem identificar no dia a dia que dá aquele status assim, eu devo procurar um fisioterapeuta?
Se tiver tendo escape de urina, né? Muita dor lombar, dor pélvica, porque a dor persistente tem alguma coisa errada, precisa fazer algum ajuste, né? Então aí é a hora delas procurarem. Cíntia, deixa uma dica, uma orientação para as futuras mamães, para as mães que estão nos assistindo. Sobre a fisioterapia pélvica, né? Então, uma dica que eu gosto muito de dar para as gestantes, desde o início, quando elas vêm para a avaliação, eu já oriento isso. E assim, isso serve para todas nós mulheres, que a gente deve levar isso para o nosso dia a dia. Que durante as posturas do dia a dia, no caminhar, no sentar, eu vou ensinar para vocês a respiração, que a gente faz uma ativação perineal e abdominal. Como que é feita essa ativação? Vocês vão sentar sobre os ossinhos do bumbum, que a gente chama de isquios. Quando você senta, você já se sente na postura ereta. Vamos fazer, Larissa? Vou fazer. Já na postura ereta. E a gente vai inspirar pelo nariz, expirar pela boca. Durante essa expiração, você vai contrair o períneo, como se estivesse segurando o xixi, e leva o umbigo em direção às costas e cresce. Isso trabalha tanto a postura, que você vai sentir um crescimento da sua coluna, como trabalha a ativação do músculo mais profundo do abdômen, que é o músculo transverso do abdômen. Esse músculo, além de ajudar nessa recuperação da diástase, por exemplo, ele dá uma estabilidade para a coluna. Então, assim, isso é fundamental. Então, assim, tá sentada, eu costumo falar que na igreja é um horário que a gente fica muito tempo ali, quando a gente percebe, a gente escorrega no banco, né? Aí você volta, conserta o corpo, senta sobre os isquios, puxa o ar pelo nariz, inspira, expira, segurou o xixi, o umbigo nas costas, para não deixar aquele abdômen solto. Porque o que provoca a diástase é a questão o aumento da pressão intraabdominal. Então, tudo que você for fazer e estiver aumentando a pressão dentro do abdômen, tá errado, você está piorando a sua diástase. E a orientação? E a orientação que eu dou para as mamães é que respeitem o ritmo do seu corpo. Porque às vezes as mulheres, é o que eu mais vejo de relato aqui, as mulheres querem sair do hospital e já ir para a academia porque quer voltar ao corpo o mais rápido possível. Imagina que vocês ficaram 9 meses gestando. Por que dentro de, vamos supor, um mês você já quer voltar ao seu corpo totalmente? Então respeite, vamos tratar de dentro para fora antes de ir para a academia. Começa com uma fisioterapia no pós-parto, para depois, né, com todas as orientações posturais, quanto à ativação do abdômen, vocês procurarem a academia. Com isso, a gente finaliza o nosso podcast. Muito obrigada pela participação, Cíntia. Eu acho que enriqueceu muito essas informações. Pessoal, se inscrevam, comentem, né? Se tiver alguma sugestão de tema, vocês podem comentar, curtir e a gente se vê na próxima.